Ok, eu passei algum tempo depois do GP do Canadá tentando entender qual foi a estratégia da McLaren, principalmente com o Lando Norris, porque até o Zac Brown estava com uma cara meio chateada depois que a corrida terminou, lá na cerimônia de pódio, e a gente vê que o Norris estava, como que eu vou dizer, conformado com a segunda posição, acreditando que poderia vencer a corrida, e quem sabe ele venceria se ele não tivesse problemas com as estratégias. Tudo bem, primeira parada de pits que ele não fez porque teve o problema da janela de safety car, e isso foi registrado com câmeras durante a transmissão, principalmente na Fórmula 1 TV, essa a gente pode deixar de lado e descontar, porque quando o safety car foi acionado na primeira vez que ele entrou, foi justamente no momento em que o Norris estava passando pela entrada dos pits. Ele não teve nem tempo de pensar em entrar, e aí a gente pode até dizer que teve a devolução do problema que o Verstappen teve no GP de Miami, que resultou na primeira vitória do Norris, e dessa vez ele teve a falta de sorte contra o Norris, e isso fez com que ele não pudesse trocar de pneus em tempo hábil. Agora, a segunda vez que o safety car entrou foi no acidente do nosso amigo espanhol, o Carlos Sainz, que abalroou o Alexander Albon, que nada tinha a ver com isso, que o safety car entrou e ele poderia ter entrado antes, aí realmente aí foi um problema. Nas duas situações o Norris estava na liderança e houve esse problema com o safety car, e aí talvez o estrategista da McLaren tenha que rever essa ideia de tirar e colocar piloto da pista no momento mais oportuno. Eu sou Eduardo Moreira e você está no @Eduardo Moreira. Este é um hub de conteúdo de cultura pop, entretenimento, música, esportes, variedades, enfim, tudo que eu quero falar e falo. E se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da Fórmula 1. Bom, diante do fato que o Norris não teve tempo de entrar nos pits no primeiro safety car, acabou a polêmica, acabou a chatice dos fãs da Red Bull e do Max Verstappen, dizendo que prejudicaram o Verstappen, o alecrim dourado, no GP de Miami. Isso não aconteceu. Aliás, tem alguns comentaristas de canais grandes de Fórmula 1 que insistem que o Lando Norris não chegaria na frente do Verstappen, ou não ficaria na frente do Verstappen depois da primeira troca de pneus com o safety car. E não, eu entendo que não, porque afinal de contas, hoje no Canadá, tudo bem, vocês vão ver esse vídeo ao longo da semana, mas no Canadá aconteceu basicamente a mesma situação, só que com o Norris prejudicado em função da parada do momento em que o safety car foi acionado, e ele quase saiu na frente do Verstappen. Olha só que coisa. Ele foi prejudicado porque em um piso molhado, em um asfalto molhado, ele teria menos tração do que o Verstappen, que já estava com pneus aquecidos. E, obviamente, o Verstappen ficou na frente por conta deste detalhe. Se fosse na pista seca, meus amigos, a diferença entre Norris e Verstappen seria suficiente para que Norris ficasse na frente. Então, eu insisto, o que aconteceu em Miami foi muito mais um erro de posicionamento de safety car do que necessariamente um prejuízo imposto ao Verstappen. E os fãs do Verstappen precisam lidar com isso. De qualquer forma, a McLaren mais uma vez entregou um desempenho excelente em pista, mostrou que tem um carro que, se não chegou na Red Bull, está andando próximo e no mesmo ritmo de corrida. É claro que hoje a gente tem N variáveis, como condições de pista, condições meteorológicas, a forma como os pneus estavam se comportando com essa alternância entre pista seca e chuva, e como esses carros foram acertados para diferentes condições de asfalto. Então, não daria para cravar hoje que o Norris venceria a corrida, mas pelo menos ele teria chances melhores se a McLaren não tivesse errado, principalmente na segunda entrada do safety car. Porque o simples fato do Norris ter ficado uma volta a mais do que Verstappen, Russell e Piastri fez com que o Norris perdesse não só a primeira posição para Verstappen e para o Russell, como também perdesse a oportunidade de tentar disputar a vitória de forma efetiva. E aí, a McLaren tem que repensar essas estratégias de troca de pneus, ou em que janelas
o piloto deve entrar para fazer as trocas de pneus. Não foi um desastre para o Lando Norris, foi muito mais um belo grande prêmio para o Oscar Piastri. O Piastri que merecia inclusive uma sorte melhor, porque ele teve um ótimo desempenho durante os treinos e fez uma corrida excelente, levando em consideração todas as variáveis apresentadas. A disputa que ele teve com o George Russell foi realmente algo incrível. Eu estou gravando esse vídeo logo após a corrida no domingo e eu não sei se houve punição entre Russell e Piastri. Se houve punição, eu vou colocar neste momento do vídeo um card ou um crédito indicando qual foi a punição e o que se alterou nas posições. Até por isso eu não gosto de gravar vídeos falando ou comentando sobre as posições finais das corridas, porque horas depois a direção de prova está alterando essas posições. Então, os meus vídeos sobre a prova são muito mais opinativos do que dissertivos em relação aos resultados. Mas a performance do Piastri, mais uma vez, encheu os olhos. E, na minha modesta opinião, ele é o próximo novato a ter uma vitória registrada na Fórmula 1, e eu acredito que isso vai acontecer ainda em 2024, porque ele tem um carro bom o suficiente para isso e está entregando uma performance boa o suficiente. Então, diante de todos os problemas de estratégia que a McLaren teve, o Piastri foi o grande vencedor e Norris foi o grande perdedor, entre aspas, porque, de qualquer forma, ele chegou em segundo. A gente não pode dizer de forma cravada que ele venceria a corrida do Canadá, levando em consideração o desempenho que o Verstappen apresentou em pista. O piloto da Red Bull não só extraiu de um carro que para muitas pessoas já tem dúvida razoável um máximo de performance, como ele teve uma condução quase perfeita durante a corrida. Então, a não ser que um outro incidente muito pontual ou outra anormalidade acontecesse durante a prova, que faria com que a situação do Norris mudasse a ponto da gente definir que não, realmente ele tinha todas as possibilidades de vencer no Canadá e isso só não aconteceu por conta dos erros de estratégia da McLaren. Não acho que está tudo perdido para a McLaren, o carro está muito equilibrado, o carro está com uma performance muito boa, é realmente o principal competidor da Red Bull para a disputa do título de construtores, na minha opinião. Não creio que o Norris vai ser o concorrente do Max Verstappen na disputa pelo vice-campeonato, porque eu acho que é algo muito difícil de acontecer, porque o Verstappen é o senhor consistência e é o melhor piloto da categoria, porém o Norris já está quase lá na posição de vice-liderança do Mundial. Acredito que ele e Verstappen vão ficar se estapeando, metaforicamente, nas disputas que temos ao longo do campeonato, e principalmente isso, essa disputa entre Norris e Leclerc, que vão comer pontos um do outro, fará com que Max Verstappen seja tetracampeão do mundo em 2024. Não estou aqui ignorando o fato do Verstappen ter o melhor carro por enquanto. Não estou aqui ignorando o fato do Verstappen ser o melhor piloto da categoria. Mas também tenho que lidar com fatos que são consumados e que estão diante dos nossos olhos. McLaren e Ferrari são as principais competidoras pela segunda força na Fórmula 1 e uma pode canibalizar a outra. E isso vai certamente favorecer ao piloto holandês. Vamos ver como a McLaren vai se comportar no GP da Espanha, que é sim importante para ela e para todas as outras, para ter uma definição, um cenário mais específico e definido sobre qual é a real situação dessa McLaren, qual é a real situação do Lando Norris, qual é a real situação do Piastri e como que essa equipe vai se comportar ao longo da temporada. Ou quem sabe não seria melhor a McLaren voltar com aquele layout maravilhoso homenageando Ayrton Senna, que deu tão certo no GP de Mônaco. Eles não ganharam a corrida? Não ganharam. O Norris, de novo, teve um desempenho quase lá, mas pelo menos era mais bonito e era motivo para a gente sentir o orgulho de ter o Brasil representado daquela forma, e com certeza a gente teria mais motivos para elogiar a McLaren, mesmo que esses motivos fossem extremamente ufanistas.